Um bom dia a todos. Sou Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo. Excelentíssimo sou Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Excelentíssimo Senhor Representante do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. Excelentíssimos Senhores Presidentes e Vogais dos Conselhos de Administração dos Portos de Sines, Setúbal, Lisboa e Leixões. Excelentíssimos Senhores Representantes dos órgãos de comunicação social aqui presentes. Excelentíssimos Senhores Convidados, minhas senhoras e meus senhores. O Conselho de Administração da APA decidiu instituir o Dia do Porto de Aveiro. Escolhemos 3 de Abril pelo seu significado. Nesse mesmo dia, em 1808, a Barra abriu-nos as portas do futuro. E é do futuro que vamos falar hoje. Cumpre-me agradecer a todos os trabalhadores que colaboraram de forma empenhada na elaboração do magno documento, hoje aqui em discussão. Um bem-aja extensivo às colaborações que nos chegaram dos operadores, dos concessionários, agentes de navegação, investidores, importadores, exportadores, empresas de logística, associações portuárias, associações empresariais, sindicatos, associações de turismo, autoridades locais, institucionais e outras entidades relevantes. Queremos crescer, sabemos que vamos crescer, queremos e vamos fazê-lo de forma sustentada. A nossa linha de horizonte tem 10 anos. Quando chegarmos ao ano 2015, queremos ser um dos portos mais competitivos da faixa atlântica da Península Ibérica no transporte marítimo de curta e média distância. Vamos também constituir-nos como um importante polo de desenvolvimento logístico e industrial. Sabemos que não podemos baixar a guarda, o que importa é ir mais além, fazer muito mais e muito melhor. A nossa ambição sustenta-se no Plano Estratégico do Porto de Aveiro, roadbook que nos há de levar a bom porto, a um porto ainda melhor do que aquele que temos hoje. Quero deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos que na empresa têm contribuído para os sucessos que vamos alcançando, batendo sucessivos recordes de movimentação de carga, melhorando os processos de gestão, cuidando do ambiente, da segurança, dos equipamentos, dos projetos, das empreitadas, tudo em prol de um porto ainda mais atrativo e competitivo. O meu muito obrigado a todos os participantes deste colóquio, oradores, moderadores e assistentes. Agradecimentos quer extensivos ao Museu Marítimo de Ilhavo, que também nos soube receber. Obrigado. Muito bom dia a todos. Desde já, o meu muito obrigada, portanto, por estarem presentes, e isto em nome do Porto de Aveiro, obviamente. Muito obrigada também por parte da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, que representa o tecido empresarial e, como devem entender, portanto, é efetivamente bastante importante para o tecido empresarial que uma infraestrutura desta natureza, portanto, exista nesta região, proporcionando, portanto, a qualidade também dos seus serviços e, acima de tudo, pelo desempenho e empenho que o Porto de Aveiro teve na criação deste estudo, deste projeto também, que acabou por desenvolver isto na saga, portanto, de conseguir melhorar o empenho desta infraestrutura, que por si só poderá contribuir também para melhorias do desenvolvimento regional, e isto já para não falarmos do desenvolvimento distrital, numa altura em que não se sabe exatamente qual é que será o futuro das regiões administrativas. Sem mais delongas, eu gostaria de passar já, e porque o horário efetivamente terá que começar a ser cumprido, passaria então a palavra ao Presidente do Conselho de Administração do Porto de Aveiro para efetuar, o Engenheiro José Caixo, a apresentação do Plano Estratégico do Porto de Aveiro. O desenvolvimento deste trabalho, portanto, teve 3 fases. Numa primeira fase, portanto, a metodologia seguida para o seu desenvolvimento, portanto, considerou, portanto, 3 fases. Numa primeira fase, procurou-se fazer o enquadramento, a caracterização, portanto, e o diagnóstico do Porto, para poder fazer a análise SWOT, com a quantificação dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades, das ameaças. De seguida, passou-se à segunda fase, onde se procurou definir uma visão para o Porto e os seus objetivos estratégicos. E, finalmente, a última fase, com a definição das linhas estratégicas de desenvolvimento, onde qual quantificámos cerca de 34 linhas. Passemos então ao primeiro ponto, o enquadramento geográfico e concorrencial do Porto. Fez-se uma análise num contexto ibérico, portanto, na qual o sistema portuário português, portanto, é composto, portanto, por 5 portos principais, geridos em sociedades anónimas, designadamente o Porto
Porto de Leixões, o Porto de Aveiro, o Porto de Lisboa, o Porto de Setúbal, o Porto de Sines e ainda, portanto, os portos de Viana e da Figueira da Foz, que estão integrados no IPTM. Nos portos de Espanha, portanto, temos 23 portos, portanto, agregados a uma estrutura nacional, portanto, designada por Portos del Estado. Quanto à quantificação dos tráfegos, portanto, de todos os portos da Península Ibérica, duas ideias base para esta análise. Portanto, a primeira é que 80% do tráfego, portanto, é movimentado por 12 portos e que movimentam mais de 10 milhões de toneladas. A segunda ideia é que dos portos que movimentam menos de 10 milhões de toneladas estão todos especializados na movimentação de carga geral, portanto, e carga fracionada. Relativamente às condições de acesso marítimo aos portos, constata-se que há uma relação direta, portanto, entre a capacidade de acesso, geralmente com os fundos e os níveis de movimentação de mercadorias, ou seja, os portos que têm maiores fundos são os que movimentam mais mercadorias. E aqui o Porto de Aveiro, portanto, como se pode ver, portanto, é um porto que tem bastante restrito nas condições de acesso da sua barra. Fazendo uma análise geográfica relativamente ao posicionamento do Porto de Aveiro, relativamente às regiões espanholas, portanto, verifica-se que o Porto de Aveiro, portanto, dista cerca de 300 km de Salamanca, 400 km de Valladolid, 500 km de Madrid, portanto, e comparativamente aos outros portos de Espanha, pode ser um porto que pode concorrer diretamente com os portos designadamente de Gijón, de Santander, Barcelona, Tarragona, Valência. Temos agora, portanto, ao segundo ponto, portanto, as características estruturais do porto, e aqui, como se pode ver, constatar, portanto, o Porto de Aveiro é um porto perfeitamente organizado, bem planeado, portanto, é um porto novo que teve a possibilidade de ser bem planeado, e temos, portanto, vários terminais especializados. Temos um terminal, portanto, para a pesca costeira, portanto, um terminal para o que dizemos Porto de Pesca do Largo, ou mais propriamente também conhecido Porto de Bacalhoeiro, um terminal sul, portanto, que é um terminal multiusos, o terminal norte, portanto, com a componente multiusos, o terminal de granéis sólidos, granéis líquidos, o terminal ro-ro, contentores. Portanto, é um porto, portanto, perfeitamente bem estruturado. Relativamente, portanto, às condições da costagem, verifica-se que é uma vantagem importante do porto tem uma boa capacidade de acostagem. Temos o terminal de granéis líquidos com 6 pontos cais, portanto, 3 pontos cais com fundos A4-12, 3 pontos cais com fundos A4-7. Temos o terminal de granéis sólidos, que vai entrar em exploração em outubro próximo. O terminal multiusos norte e o terminal ro-ro com 2.350 metros de cais acostável e também com fundos A4-12. Temos ainda o Porto de Pesca do Largo com 17 pontos cais com fundos A4-6 e 400 metros de cais no terminal sul com fundos A4-6. Relativamente a terraplenos, portanto, é outra vantagem importante do Porto de Aveiro, tem uma grande superfície de terraplenos. Designadamente temos o terminal dos granéis líquidos e granéis sólidos com cerca de 60 hectares, o terminal de norte multiusos com cerca de 45 hectares, o terminal sul com cerca de 5 hectares e uma grande reserva, portanto, situada contígua, portanto, ao terminal ro-ro e terminal de granéis sólidos com cerca de 126 hectares para a implementação de serviços industriais. Relativamente às condições de acesso, portanto, é outra vantagem importante do Porto de Aveiro, é que tem excelentes acessos rodoviários, caracterizados pela autoestrada, ou seja, pode-se dizer que a autoestrada vem à porta dos terminais, com grande fluidez, sem congestionamentos. É uma característica, portanto, contrasta com outros portos, portanto, designadamente com Leixões, portanto, e com Lisboa. Portanto, é um fator importante de competitividade do Porto de Aveiro. Com a conclusão, portanto, da A25, da autoestrada Aveiro-Vilar Formoso, o Porto de Aveiro possuirá acesso mais rápido ao interior de Espanha, portanto também é um fator importante também de competitividade.